Hoje eu vou continuar aqui a aula de cooperação de linfócitos TB. Quem não assistiu a primeira parte da aula, a parte 2A, assista antes de vir para essa. Bom, então nessa parte da aula, a parte 2B, eu vou rever com vocês essa subpopulação de células T CD4, que a gente chama de T helpers foliculares, ou THF, como é que elas se diferenciam e qual que é o papel que essas células vão ter, então, para a cooperação com os linfócitos B para a produção de anticorpos, tá? A gente vai ver que durante essa cooperação ocorrem algumas alterações, então, nos genes que codificam as cadeias pesadas dos anticorpos, das cadeias, então, de imunoglobulina, levando ao que a gente chama de mudança de classe. A gente vai ver qual que é o processo, então, de recombinação que ocorre para a troca dessas cadeias pesadas das moléculas de anticorpos e o papel, então, das moléculas de CD40 ligante, CD40 e de citocinas para essa mudança de classe. A gente, na uma outra parte da aula, vai ver que além da mudança de classe, essa cooperação com do T com o B leva ao que a gente chama de maturação de afinidade de anticorpos. Então, aquela porção agora variável da molécula que reconhece o antígeno também sofre algumas modificações. E isso ocorre dentro de estruturas histológicas que a gente chama de centro germinativo, tá? Então, um processo de hipermutação somática responsável pela maturação de afinidade ou avidez dos anticorpos. E eu finalizo a aula dando aí uma revisada no que a gente chama de resposta primária e secundária e nas características, então, que ocorrem nesses dois tipos de resposta imunológica adaptativa. Nessa primeira parte da aula, então, eu gostaria de falar para vocês os eventos iniciais dessa cooperação entre TB e como se dá a diferenciação dos linfócitos T-CD4, então os linfócitos T auxiliares, naquela subpopulação de linfócitos T-helper folicular, ou THF. Então, lembrando que lá no linfonodo, no órgão linfóide secundário, o linfócito T e os linfócitos B estão em regiões distintas. O linfócito B está na região do folículo, enquanto que o linfócito T está na zona de linfócitos T. A ativação do linfócito T ela já ocorreu, então lembrem que a célula dendrítica levou o antígeno capturado no tecido, processado, e apresenta esse antígeno via MHC, aqui de classe 2, porque a gente está falando especificamente de linfócitos TCD4, tá? Então, houve o reconhecimento de um linfócito TCD4 via TCR de um antígeno processado e apresentado via MHC de classe 2, tá certo? Então, esse linfócito T, ele vai receber primeiro e segundo sinal, vai se diferenciar num linfócito T efetor e vai proliferar. Uma parte desses linfócitos T efetores já migra para a periferia, enquanto uma parte vai permanecer aqui no órgão linfóide secundário para fazer essa cooperação com o B, desculpa. Ao mesmo tempo, lembrando que o linfócito B, ele foi ativado por um antígeno proteico lá no órgão, no folículo primário, tá certo? Então, eles estão separados fisicamente nessas duas regiões. Então, para que eles se encontrem, eles vão precisar alterar aqueles receptores de quimiocina que tinham direcionado eles inicialmente para essas duas regiões. Então, lembrando, no folículo primário eu tenho a produção constitutiva daquela quimiocina, a CXCL13, para atrair os linfócitos B para essa região, enquanto que na zona de linfócitos T eu tenho a produção constitutiva daquelas outras duas quimiocinas, a CCL19 e a CCL21, tá certo? Para que ocorra essa migração, os linfócitos B e os linfócitos T expressam na sua superfície receptores específicos para essas quimiocinas.
Para que eles se encontrem, então, eles agora precisam alterar a expressão desses receptores de quimiocina. Então, uma vez ativado, o linfócito B começa a aumentar na sua superfície a expressão do receptor CCR7, que responde a essas duas quimiocinas, enquanto que o linfócito T começa a aumentar na sua superfície a expressão desse receptor, o CXCR5, que responde a CXCL3. Ok? Então, o que acontece? Eles trocam de receptores de quimiocina, o linfócito B começa a responder a CCL19 e a CCL21, enquanto que o linfócito T começa a responder a CXCL3. E dessa forma, eles migram para regiões distintas, um em direção ao outro, e chegam aqui numa região de interface entre folículo e zona de linfócito T, onde eles vão se encontrar. E é nessa região que vai acontecer esse primeiro contato entre linfócitos T e B, para que haja a ativação completa do B. Aqui colocado de uma outra maneira, então, lembrando, o antígeno está vindo em sua forma natural via circulação linfática. Esse antígeno, ele é direcionado para o folículo primário via aqueles conduítes e entra em contato com linfócitos B, expressando receptores específicos na sua superfície. Caso esse receptor reconheça um antígeno de forma T independente, esse linfócito B ele já se diferencia em plasmócito, já começa a produzir IgM e essa IgM é secretada e vai para a circulação. Tudo bem? Ao mesmo tempo, eu tenho uma célula dendrítica que capturou esse mesmo antígeno lá no tecido, processou esse mesmo antígeno lá no enquanto estava migrando para o órgão linfóide secundário e agora entra em contato com linfócitos T, expressando receptores específicos. Ocorre a apresentação de antígeno, ocorre a proliferação desses linfócitos T, a diferenciação em células efetoras e uma parte dessas células efetoras também já migra para a periferia para fazer as suas funções efetoras. Tudo bem? Ao mesmo tempo, eu posso ter aqui um componente desse antígeno, que seriam as proteínas, que vão induzir agora uma resposta T dependente. Essa resposta não é capaz de ativar de maneira completa esse linfócito B, então agora ele vai precisar cooperar com o linfócito T, que a gente chama de linfócito T cognato, ou seja, aquele que foi ativado pelo mesmo antígeno que ativou esse linfócito B. Como é que eles fazem isso? Eles alteram a expressão daqueles receptores de superfície de quimiocinas e migram aqui, para a região de interface entre folículo e zona de linfócitos T. E aqui eles começam a interagir, tá certo? O que vai acontecer nessa interação? Lembrando que o linfócito B já internalizou, processou o antígeno e já está expressando esse antígeno na molécula de MHC de classe 2 em sua superfície. O linfócito T também já é um linfócito T diferenciado em linfócito T efetor e agora eles migram para a região de contato. Quando eles entram em contato, eu tenho a reapresentação do antígeno para esse linfócito T efetor, que vai receber então o primeiro sinal, o segundo sinal via molécula coestimulatória e passa a expressar a molécula de CD40 ligante, que vai interagir agora com o CD40 expresso pelo linfócito B. Esse sinal via CD40 dá para o linfócito B um sinal de ativação que vai fazer com que ele passe a expressar mais moléculas coestimulatórias. Agora, o Aicos ligante e o CD84 que interagem com o Aicos
e o CD84 expresso por essas células T efetoras. E essa outra coestimulação via essas moléculas induz novamente alterações nesses linfócitos T efetores, que vão passar a expressar uma molécula, um fator de transcrição nuclear, muito importante aqui nesse caso, que é o BCL6, tá certo? Então, esse BCL6 é que vai fazer com que essa célula T efetora se diferencie agora numa célula T helper do tipo folicular. Uma vez que ela se diferencia numa célula T helper folicular, ela começa a produzir citocinas. Aqui vai ser muito importante a interleucina 21, sempre presente nesse caso, e outras citocinas que vão influenciar agora o linfócito B no tipo de anticorpo que ele vai gerar nessa resposta, tá certo? Então, lembrando, tem que ter essa interação entre CD40 ligante e CD40, que gera um sinal para o linfócito B, e um outro sinal que é dado via citocinas para que eu tenha a ativação completa desse linfócito B agora, para que ele produza anticorpos contra esse antígeno T dependente. Bom, como a gente viu, então, nessa cooperação entre T e B, eu preciso, então, a primeira interação é via contato, CD40 ligante e CD40, e a segunda interação é via citocina secretada por esse linfócito T helper após ele se diferenciar em T helper folicular. As citocinas que são produzidas vão influenciar diretamente agora no tipo de anticorpo, na classe de anticorpo que esse linfócito B vai produzir durante essa interação e após essa interação, tá certo? Lembrando que o linfócito T, assim que ele é apresentado ao antígeno e ele inicia o seu processo de diferenciação, dependendo da citocina que esse linfócito T entrou em contato na apresentação, ele se diferencia em uma daquelas subpopulações efetoras, T helper 1, 2, 17, T helper T regulatórias, por exemplo, ok? Então, esse linfócito T efetor que foi diferenciado, ele já está pré-programado a ser ou um T helper 1, ou um T helper 2, ou um T helper 17, ou uma célula T regulatória, tá certo? Então, dependendo dessa programação inicial, esse linfócito T helper, ele vai se diferenciar num T helper folicular que produz citocinas diferentes, tá certo? A IL-21 vai estar sempre presente, mas a outra citocina produzida durante esse contato vai depender da subpopulação de T helper inicial desse linfócito TCD4, tá certo? Então, se ele for um linfócito T helper 1 efetor, ele se diferencia num T helper folicular do tipo 1, que produz, além da interleucina 21, também o interferon gama. Se ele foi inicialmente um linfócito efetor do tipo T helper 2, ele se diferencia no T helper folicular do tipo 2, que também produz interleucina 21, mas que produz agora IL-4 e IL-5 como citocina adicional. Se ele for um T helper 17, ele produz também a IL-21, mas agora ele também produz IL-17 e interleucina 6. E se ele por acaso fosse uma célula T regulatória, ele produz também interleucina 21, mas ele produz um outro tipo de citocina aqui em conjunto, o TGF-beta, o fator de transformação de crescimento do tipo beta. Por que isso é importante, gente? Porque assim, todas essas subpopulações vão interagir via CD40 e CD40 ligante. Então, isso aqui
vai ser comum entre todas as populações de T. helper folicular. O que vai ser diferente é o tipo de citocina adicional que vai ser produzida durante essa resposta, tá certo? E a gente vai ver que essas citocinas vão influenciar diretamente o tipo ou a classe de anticorpo que esse linfócito B vai produzir após a sua ativação completa, num processo que a gente chama de mudança de classe de anticorpo, que a gente vai começar a ver agora nos próximos slides. Bom, relembrando o que a gente viu até agora. Então, o linfócito B reconheceu um antígeno proteico lá no folículo primário. O linfócito T foi apresentado ao mesmo antígeno proteico na zona de linfócitos T. Eles migram, então, para aquela região de interface, certo? Pela alteração dos receptores de quimiocina, e nessa região, que a gente chama de sítio extrafolicular, porque ele está fora do folículo primário, esse primeiro contato já induz uma ativação dos linfócitos B e faz com que haja a diferenciação do linfócito T efetor em linfócito T. helper folicular. Então, durante essa primeira interação, no sítio extrafolicular, o linfócito B já recebe os sinais para que ele seja ativado completamente. Ele vai proliferar. Então, eu tinha lá no início uma única célula. Esse linfócito B faz cópias dele mesmo, então faz clones. Uma parte desses clones já se diferencia aqui nesse sítio extrafolicular em um plasmócito, ou seja, um linfócito produtor, um linfócito B produtor de anticorpos, mas, nesse caso, é um linfócito capaz de produzir basicamente IgM, aquela classe de anticorpo, que é a mesma classe de anticorpo que serve como receptor de antígeno, tá certo? Além disso, eu já posso ter nesse sítio extrafolicular a geração de alguns linfócitos B de memória, mas lembrando que, por enquanto, tanto esses plasmócitos quanto esses linfócitos B de memória vão ser de vida curta, eles não sobrevivem por muito tempo, ok? Então, tudo isso está acontecendo fora do folículo, naquela região de contato inicial entre as duas células, o sítio extrafolicular. Uma vez que esses linfócitos B receberam esse primeiro sinal e o linfócito T já se diferenciou agora em linfócito T. helper folicular, eles voltam. Então, tanto uma parte dos linfócitos B quanto uma parte daqueles linfócitos T. helper foliculares voltam para a região do folículo e agora continuam interagindo, agora dentro do folículo, formando uma estrutura histológica que a gente chama de centro germinativo. E é aqui, nessa reação do centro germinativo, que vai acontecer o processo, então, de mudança de classe de anticorpos e de a maturação de afinidade desses anticorpos, que é o que a gente vai ver com detalhes mais moleculares agora nos próximos slides. Para que a gente entenda o processo de mudança de classe, a gente vai precisar rever aqui a organização gênica do locus, então do gene, que codifica para a cadeia pesada daqui da molécula de anticorpo ou de imunoglobulina. Tá? Lembrando que esse gene ele foi recombinado durante o processo de recombinação somática e aquela porção que codifica a região variável da cadeia pesada já sofreu aquela recombinação dos segmentos VDJ, formando o exon que codifica a porção variável dessa cadeia pesada, tá certo? Além, então, desse exon, se a gente analisar esse locus, a gente vai observar que
eu tenho o exon, que codifica a cadeia, a região variável, que foi recombinada, mas posteriormente a esse exon, eu vou ter os exons que codificam aquela porção constante da cadeia pesada, certo? E esse exon, na verdade, eu não tenho um único exon que codifica essa porção constante. Eu vou ter diversos exons, cada um deles responsável por codificar a porção constante de uma classe de imunoglobulina distinta. Então, quais são as classes de imunoglobulina que o ser humano vai apresentar? Então, o ser humano ele pode apresentar a IgM e a IgD, que funcionam como receptores de antígeno, mas que também podem ser secretadas na forma de anticorpo. E, além disso, eu vou ter as outras classes de imunoglobulina que vão ser geradas pelo processo de cooperação com o T. Quais são essas outras classes? Eu tenho as IgGs, e aqui eu tenho 4 subtipos de IgG. Então, eu tenho IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Então, são subclasses de IgG. Além disso, eu tenho a IgA, e no ser humano eu tenho 2 subclasses de IgA, a IgA1 e a IgA2. E, além disso, eu tenho uma outra classe de anticorpo, que é a IgE. Então, os anticorpos, na forma secretada, eles podem ser secretados em classes distintas de anticorpo. Então, a cadeia pesada, a porção constante desse anticorpo, vai variar entre as classes, o que vai dar para essas imunoglobulinas funções efetoras distintas que a gente vai ver numa aula posterior, tá certo? Como é que ocorre a mudança de classe de um tipo de imunoglobulina, então, para outro? Como é que eu troco a cadeia Mi, que codifica para IgM, por uma cadeia, por exemplo, Epsilon, que codifica para IgE, tá certo? Então, cada exon recebe um nome distinto, responsável por codificar uma porção constante distinta, tá? Mi para IgM, delta para IgD, gama 3 para IgG3, gama 1 para IgG1, alfa 1 para IgA1, gama 2 para IgG2, gama 4 para IgG4, epsilon para IgE e alfa 2 para IgA2, tá certo? Como é que eu faço essa troca? Aí a gente vai precisar analisar com um pouco mais de detalhe essa organização gênica. Então, flanqueando, na frente de cada um desses exons que codificam uma porção constante distinta, eu vou apresentar uma região, um exon, que é chamado de exon I, que significa iniciador de transcrição, que está na frente de cada uma dessas porções para as cadeias distintas. Eu só não tenho esse exon I entre as cadeias Mi e as cadeias delta. A gente vai ver por quê daqui a pouco. Além desses exons I, que iniciam a transcrição, eu também vou ter, flanqueando cada um desses exons, uma região que é chamada de região S, que significa, então, em inglês, switch, ou alteração, mudança, que é nessa região que vai acontecer a quebra e a recombinação dessa cadeia de DNA, tá certo? Vamos ver como é que essa recombinação, então, acontece. Como é que eu troco esse exon Mi, ou delta inicial, para um exon gama, ou epsilon, ou alfa, após essa cooperação com o T. Bom, a primeira troca de classe que vai ser possível de se fazer e que independe, ou seja, não precisa da cooperação com o T, é a mudança de IgM para IgD. Tá? Essa mudança de classe de IgM para IgD não precisa da cooperação do T
para que ocorra, por causa da estrutura molecular aqui dos genes dos exons que codificam essas duas cadeias, da cadeia Mi e da cadeia Delta, tá? Então, essa troca de Mi, ou seja, de GM para IgD, ela não precisa de cooperação entre T e B. Como é que ela acontece? Entre esses dois exons, então entre o exon Mi e o exon delta, eu vou ter sítios de poliadenilação alternativos. Então, o linfócito B, ele, por si próprio, consegue produzir um RNA mensageiro que, quando processado, nesse sítio de poliadenilação, aqui o primeiro, ele vai gerar uma cadeia pesada do tipo Mi, que vai gerar uma cadeia pesada do tipo IgM, certo? Se ocorrer um processamento alternativo e esse RNA mensageiro incluir esse outro sítio de poliadenilação, eu vou ter a geração de um RNA mensageiro que codifica para a cadeia pesada da IgD. Então, essa troca de classe de IgM para IgD, ela ocorre sem a necessidade de que ocorra a cooperação entre T e B. Para todas as outras classes, eu tenho que ter sinalizações adicionais, geralmente com a cooperação do T, para que essa recombinação aconteça, tá certo? E aí ocorra a mudança de classe para as outras cadeias. Como é que ocorre, então, a mudança de classe para as outras cadeias pesadas, tá certo? Como é que eu mudo a porção constante da cadeia pesada para as outras classes de imunoglobulina? Então, assim que o linfócito T começa a cooperar com o linfócito B, então, naquele processo de cooperação dentro do centro germinativo, os sinais gerados via CD40 ligante e CD40 mais citocina específica leva à clivagem das regiões S, aqui num primeiro momento da IgM, com uma outra região S, que aí vai depender do tipo de citocina produzida. O CD40 ligante e CD40 sempre acontece, mas aí dependendo da citocina específica, uma dessas regiões S vai ser clivada, tá certo? Por exemplo, nesse caso, para a mudança de classe de IgM para IgE, teve que ter a sinalização via CD40, CD40 ligante, mais IL4 produzido por um T helper folicular do tipo 2, tá certo? E aí, com essa combinação, a região S da cadeia Mi, do exon Mi, mais a região S do exon que está antes do exon epsilon, que codifica para a cadeia de IgE, vão ser clivados, certo? Por um processo enzimático, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa clivagem faz com que essa região intermediária, então tudo que estava ali dentro, seja excisado da região do DNA que codifica essa cadeia pesada, tá certo? Além da remoção, então, dessa porção de DNA que está entre esses exons, posteriormente a essa remoção, eu tenho a recombinação, eu tenho novamente a ligação dessa cadeia de DNA, formando agora aproximando um novo exon da porção constante à porção variável da cadeia pesada. Tá? Então, eu começo agora a produzir um RNA mensageiro que codifica o exon da cadeia epsilon e começo a gerar uma IgE nesse exemplo que eu dei. Aqui está só um exemplo, a mesma coisa, com uma figura que eu tirei ali do Abas. Então, eu tenho o primeiro sinal via CD40 ligante e CD40, mais a citocina produzida durante essa interação. Eu começo, então, eu clivo aquela porção S,
que está na frente dos exons que codificam a porção constante da cadeia pesada, formo uma sinapse, a quebra do DNA nessa região e a posterior ligação dessas duas fitas, tá certo? E aí eu vou começar a transcrever um RNA mensageiro, agora como aqui no exemplo, portando a porção epsilon, o exon epsilon da porção constante da cadeia pesada. E por isso, o linfócito B começa a produzir e a secretar IgE no meio. Tá? É dessa forma que ocorre a alteração, a mudança de classe de IgM para outra classe de anticorpo. Tá certo? Molecularmente falando, quais são as enzimas que estão envolvidas, então, nesse reconhecimento dessas porções S, na clivagem aí das porções S e depois na posterior religação da cadeia dupla, tá? São enzimas diferentes daquelas que a gente viu no processo de recombinação somática das porções dos segmentos VDJ. Tá? Então, de maneira geral, aquelas sinalizações via CD40 e CD40 ligante, mais a citocina, vão fazer com que a célula B comece a produzir e a expressar uma enzima que é chamada de citidina deaminase induzida por ativação, ou AID, certo? Essa enzima, então, dependendo da citocina que está presente no meio, ela vai reconhecer aquelas porções S específicas dos exons, vai reconhecer os resíduos de citosina presentes aí no DNA daquela fita dupla e vai deaminar esses resíduos de citosina em resíduos de uracila. Tá certo? Então, ele transforma todo nucleotídeo C para nucleotídeo U. Como vocês devem lembrar, não é possível ter uracila numa molécula de DNA. Então, esses resíduos, esses nucleotídeos, eles são reconhecidos agora por uma outra enzima, a enzima uracil-N-glicosilase, que vai lá nessa região, nessa fita de DNA, onde houve a troca de C por U, e remove todos esses nucleotídeos U dessa fita de DNA. Como essa fita de DNA não pode ficar com esses espaços vazios, uma terceira enzima, a AP1 endonuclease, reconhece esses sítios onde não tem mais nucleotídeos e cliva essa fita nessas regiões, tá? Então é dessa forma que ocorre a clivagem dessas regiões S, pela cooperação entre essas três enzimas. Uma que altera os nucleotídeos, uma que remove os nucleotídeos alterados e a outra que reconhece essas regiões sem nucleotídeos e cliva a molécula de DNA. Okay? Uma vez que esse DNA está clivado, eu ativo aquelas enzimas que são responsáveis pelo reparo de moléculas de DNA que fazem a junção das duas regiões que foram alteradas. Tá? Então, dessa forma que eu removo aquelas porções que estão entre as duas regiões S e faço a recombinação entre os exons VDJ da porção variável com um novo exon que codifica para a cadeia pesada. Ok? Bom, gente, todo esse processo molecular que eu acabei de falar para vocês, ele não é tão importante, tá? Então, assim, não precisam se preocupar muito em entender todas as enzimas que participam desse processo, tá certo? É importante vocês entenderem que é um processo bastante coordenado e que depende, então, desses sinais enviados pela cooperação entre T e B, tá certo? Então, o que é importante vocês lembrarem que antígenos T independentes não passam por esse processo, então o linfócito B
antígeno T independente, é ativado já pelo próprio antígeno, já se diferencia em plasmócito, mas ele só consegue produzir IgM ou IgD em resposta a esse antígeno, tá certo? Para que ocorra a mudança de classe, eu preciso ter a cooperação entre o linfócito T helper folicular e o linfócito B, que reconheceu o antígeno proteico, tá? Essa primeira cooperação sempre precisa da cooperação entre CD40 ligante e CD40, tá? O contato vai ser sempre necessário. E, além disso, a partir desse contato, esse linfócito B, lembra, lá no sítio extrafolicular, ele já começa a produzir IgM. Então, lembrar que IgM também vai ser produzida para antígenos proteicos, não é só em antígenos T-independentes. Mas, aí, dependendo da citocina produzida, então, além do CD40 ligante, mais CD40, o tipo de citocina produzida nesse contato vai determinar qual a cadeia pesada que vai ser produzida, tá certo? É importante lembrar quais são as citocinas e quais são as cadeias? Algumas sim. Então, o que é importante? Então, lembrar que para IgA vai ser importante aqui o TGF-beta presente no meio para que eu tenha a indução de troca de classe para IgA. A gente vai ver por que isso é importante mais à frente. Então, TGF-beta em conjunto com CD40 ligante, CD40, leva a mudança de classe para IgA, tá certo? IgG1 é importante a interação via CD40 ligante e CD40 mais interferon gama. Então, lembrem aqui a cor da citocina e a cor do anticorpo, tá? Então, IgG1, presença de interferon gama. IgG4, presença de IL4, tá? Então, duas subclasses de IgG distintas, produzidas na presença de citocinas distintas, tá certo? E a IgE presente, produzida quando eu tenho no ambiente IL4 e IL13. A gente também vai ver que essa classe de anticorpo é importante principalmente numa patologia, então é importante lembrar dessas condições para mudança de classe, ok? Então, importante aqui, IgA, TGF-beta, IgG1, interferon, IgG4, IL4, IgE, IL4 mais IL13, tá? Isso vai ser importante para a gente depois entender patologias de doença, ok? Uma outra coisa que é importante lembrar é que, mesmo antígenos T independentes, em situações específicas, eu posso ter a mudança de classe de IgM para IgA, tá? A gente vai ver isso, a importância disso quando a gente voltar a falar, quando a gente for falar de resposta imunológica de mucosa, tá? Então, lembrem que na presença de condições específicas, mesmo antígenos T independentes fazem mudança de classe de IgM para IgA, mas isso é uma exceção, é específico dessa condição. Tudo bem? Bom, além da mudança de classe, lá dentro do centro germinativo vai estar acontecendo um outro fenômeno derivado dessa cooperação entre linfócitos B e linfócitos T, que é o que a gente chama de maturação de afinidade. E é isso que eu vou falar para vocês agora no restante dessa aula. Tudo bem? Então, aqui só para relembrar. Eu fico repetindo várias vezes os slides, porque eu sei que é um processo complexo, então eu prefiro pecar pelo excesso, pela repetição, do que passar tudo de uma vez, tá? Então, só relembrando. A ativação inicial de linfócito B por um antígeno proteico no folículo, a ativação inicial do linfócito T pela apresentação de antígeno via célula dendrítica, migração para aquela região de contato da interface entre folículo e
região de células T. Primeira interação aqui no sítio extrafolicular com a geração de plasmócitos inicialmente de vida curta e de linfócitos B de memória de vida curta, produzindo basicamente IgM, e a diferenciação dos linfócitos T efetores em células T helper foliculares. Uma vez que eu tenho essa interação inicial no sítio extrafolicular, essas células, então, parte dos linfócitos B que proliferaram no extrafolicular, mais os T helper foliculares, migram de volta para o folículo e geram o centro germinativo. O que vai acontecer agora nesse centro germinativo? A gente já viu que ocorre a mudança de classe, mas além disso, ocorre aquele processo de maturação somática, de maturação de afinidade ou de hipermutação somática. Como é que esse processo de hipermutação somática ocorre e o que isso significa em termos de produção de anticorpos, de qualidade de anticorpos produzidos. Vamos ver nos próximos slides. Aqui só para relembrar a estrutura do centro germinativo, eu acredito que vocês devem ter visto isso nas aulas de histologia. Então, o centro germinativo é uma estrutura histológica, então ela tem características histológicas distintas de um folículo que a gente chama primário. Então, num folículo onde ocorre o centro germinativo, a gente chama esse folículo de folículo secundário. Tá? Histologicamente, esse centro germinativo é dividido em algumas regiões. Então, a gente tem o centro germinativo em si, formado por uma região chamada de zona clara e uma região chamada de zona escura. Isso se dá por causa, basicamente, da densidade de células que ocupam essas duas regiões. E rodeando essa zona clara, eu tenho uma outra região bastante densa, chamada de zona do manto. Tá? Em cada uma dessas regiões ocorrem processos moleculares distintos de cooperação entre o T e o B, que a gente começa a ver. Então, o que tem lá dentro desse centro germinativo? Uma das coisas que a gente vai encontrar dentro desses folículos e do centro germinativo é um tipo de célula estromal que é chamada de célula dendrítica folicular. Aqui é preciso tomar cuidado porque essa célula dendrítica folicular não tem nenhuma similaridade, nem nenhuma relação com a célula dendrítica que a gente viu até agora, tá? Ela só recebe esse nome por causa dessas projeções citoplasmáticas em forma de dendrito, tá? Mas ela não é uma célula de origem imunológica, tá? Então ela faz parte do estroma do folículo dos órgãos linfóides, tá? O que essa célula dendrítica faz dentro dessa estrutura? Primeiro, ela é a principal fonte daquela quimiocina que atrai os linfócitos B para essa região. Então, ela é a produtora da CXCL13 dentro do folículo. E, além disso, ela tem uma outra característica. Ela apresenta na sua superfície vários receptores. Então, ela apresenta receptores, por exemplo, de FC, de anticorpo, e receptores de complemento na sua superfície, que interagem com antígenos presentes e que chegam no folículo primário, tá certo? O que fazem esses receptores? Qual é a importância deles? Esses receptores, eles vão adsorver esses antígenos. Ela não vai internalizar esses antígenos como uma dendrítica convencional faz, mas ela é como se ela grudasse esses antígenos na sua superfície e armazenasse esses antígenos na superfície dessas células. Por que isso vai ser importante? Porque durante o processo de recombinação somática, de hipermutação somática, desculpa, os linfócitos B, a gente vai ver, eles vão precisar estar constantemente em contato com antígenos, para o qual eles foram ativados inicialmente, para manter a sua viabilidade.
ok? A gente vai entender um pouco melhor esse processo daqui a pouco. Então, só lembrando, dentro do folículo eu tenho essa célula dendrítica folicular que captura e armazena antígenos e expressa esses antígenos de modo constante na superfície dessas células. Tá certo? A gente vai ver que isso vai ter importância durante o processo, principalmente de hipermutação somática. Aqui só para a gente ver um pouco mais de detalhe microscopicamente como é que são essas células dendríticas. Aqui é uma microscopia de varredura, então aqui a gente tem o corpo dessa célula dendrítica folicular e esses filamentos que a gente está observando aqui são os dendritos que essas células apresentam, tá? É possível observar essas estruturas nodulares nesses dendritos e são nesses nódulos que a gente vai ter a presença desses antígenos que foram capturados e que estão agora, então, armazenados por essas células dendríticas. Ela não internaliza esses antígenos, lembra? Ela só expõe, armazena esses antígenos na sua superfície. O que vai estar acontecendo, então, dentro do centro germinativo, mais especificamente relacionado ao processo de hipermutação somática? Então, lembrando, o linfócito B foi ativado extrafolicularmente e migrou para esse centro, voltou para o folículo e começa a formar esse centro germinativo junto com linfócitos T helper foliculares que migraram com ele. Tá certo? Então, no primeiro momento, o linfócito B, ao voltar para o folículo, ele passa por uma intensa proliferação. Então, aqueles linfócitos que foram ativados voltam para o folículo, proliferam intensamente, formando então aquela zona escura do centro germinativo. Ele é escuro justamente porque tem muita célula ali dentro, tá certo? Proliferando. Assim, enquanto ele está proliferando, então cada linfócito que prolifera começa a passar pelo processo que a gente chama de hipermutação somática. Nesse processo de hipermutação somática, mutações de ponto vão acontecendo naquela região variável do receptor de antígeno. Então, aquela região variável do receptor do antígeno que interage com o antígeno começa a passar por mutações de ponto. E é por isso que a gente chama de hipermutação somática. Muitas mutações de ponto acontecem. Como? Nessa região variável é que se dá a interação entre o antígeno e o receptor. Esse linfócito B vai ter que ser agora testado para ver se ele continua reconhecendo o antígeno para o qual ele é específico, tá certo? Então, esse linfócito B que passou pela hipermutação somática, ele migra agora para essa próxima região histológica do centro germinativo, que é a zona clara, interage com o linfócito T helper folicular e o seu receptor começa agora a interagir com o antígeno que está presente na superfície daquela célula dendrítica folicular, tá certo? Então, esse receptor, ele volta a ser testado para ver se ele continua interagindo com esse antígeno, ok? Então, só o linfócito B que continua a interagir com o seu antígeno, continua nesse processo de mutação, tá certo? De maturação agora somática, de hipermutação somática. E eu seleciono dessa forma linfócitos B que apresentam alta afinidade pelo antígeno e que passaram por mudança de classe, ok? Uma vez que eu gero esses linfócitos, eu tenho agora a diferenciação desses linfócitos
em plasmócitos, ou seja, células produtoras de anticorpos. Agora eu posso já ter outra classe de anticorpos sendo produzida. E, além disso, eu vou gerar células de memória, só que agora células de memória de longa duração, ao contrário daquela célula de memória que eu tive na geração lá no sítio extrafolicular, ok? Aqui só para mostrar de outra maneira como é que ocorre essa hipermutação somática. Então, o linfócito B inicial, aquele que começou a interagir com o seu antígeno, ele vai ser específico, sim, para o antígeno. Então, o receptor dele vai se encaixar com o seu antígeno, mas esse encaixe ele não necessariamente vai ser perfeito, tá certo? Então, isso significa que o anticorpo vai ter uma baixa afinidade ou avidez pelo antígeno para o qual ele é específico, tá certo? Nesse processo de hipermutação somática, aquelas mutações de ponto que acontecem lá no gene, lá no exon que codifica a porção variável das cadeias leve e pesadas. Então, essas mutações de ponto alteram a estrutura aqui da porção variável e vão fazer com que o encaixe entre antígeno e anticorpo seja perfeito, tá? Gerando o que a gente chama de anticorpos com alta afinidade ou avidez. Então, esse processo de hipermutação somática também pode ser conhecido como processo de maturação de afinidade de anticorpos, ok? Com isso, esses anticorpos vão apresentar uma melhor qualidade para o reconhecimento do antígeno para o qual eles são específicos. Tudo bem? Acontece que essas hipermutações, essas mutações somáticas, ao mesmo tempo que podem aumentar a afinidade, podem levar à perda de interação entre antígeno e anticorpo, tá? É por isso que eu tenho que selecionar os linfócitos B que estão passando por esse processo para ver se eles continuam reconhecendo o antígeno para o qual eles são específicos, tá? Aqueles que deixam de reconhecer o antígeno morrem por apoptose, a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Aqui só para exemplificar esse processo, então, e a quantidade de mutações que ocorrem nessas regiões variáveis de cadeia leve e de cadeia pesada dos anticorpos. Então, quanto mais tempo de interação, quanto mais tempo a partir do encontro com o antígeno, mais mutações de ponto vão se acumulando nessas regiões variáveis, principalmente naquelas regiões do gene que codificam a estrutura que interage especificamente com o antígeno, que é chamado de CDR, tanto da cadeia pesada quanto na região variável da cadeia leve, tá certo? Então, numa resposta que a gente chama de primária, mesmo numa resposta primária, eu já começo a ter alterações e maturação de afinidade. Mas essa resposta de maturação de afinidade, ela é maior no que a gente chama de resposta secundária ou terciária, ou seja, na segunda ou na terceira reexposição ao mesmo antígeno, tá certo? Então, quanto mais tempo eu tiver de interação entre linfócito B e antígenos, quanto maior o tempo de exposição, maior esse processo de recombinação, maior esse processo de hipermutação somática, tá certo? Então, maior a chance de eu aumentar a afinidade entre antígeno e anticorpo. Ok? A gente vai ver que isso é importante para diagnóstico de algumas infecções, um pouco mais à frente. Tudo bem? Vocês devem ter notado que algumas vezes eu falei maturação de afinidade, maturação de avidez, então só para deixar claro esses conceitos, então quando a gente está falando de afinidade, então lembrando, o anticorpo ele vai ter pelo menos 2 sítios de interação com o antígeno, certo? Então a molécula básica de anticorpo apresenta 2 sítios de interação entre antígeno e anticorpo. E a gente chama de afinidade a força de interação entre um único sítio
de ligação entre antígeno e anticorpo, tá? Então, e o que é a avidez? A avidez, na verdade, é a somatória dos diferentes forças de afinidade, tá certo? Então, eu tenho algumas moléculas de anticorpo que têm 2 sítios de ligação, como a IgG, por exemplo, mas eu tenho moléculas de anticorpo que vão apresentar 5 moléculas básicas de anticorpo ligadas entre si. Então, eu posso ter muitos sítios de ligação entre antígeno e anticorpo, tá? Então, a somatória desses diferentes sítios de ligação, a afinidade, então, desses sítios de ligação, eu chamo de avidez, tá? Então, só para deixar claro quais são esses conceitos. Bom, aqui mostrando então de outra maneira esse processo de maturação de avidez ou maturação de afinidade, o que acontece? Então, quando eu tenho aqui o sítio de ligação, de interação inicial entre antígeno e anticorpo, o encaixe não é perfeito, então a força de interação entre antígeno e anticorpo é relativamente baixa. Eu consigo medir isso e colocar isso num gráfico, ok? Conforme vai passando esse tempo de interação, essa força vai ficando cada vez maior. Então, a afinidade ou a avidez entre antígeno e anticorpo vai ficando cada vez maior. Tá? E eu consigo medir isso no laboratório. Eu consigo medir essa força de interação entre antígeno e anticorpo e, como eu disse para vocês, isso vai ser importante para diagnóstico de algumas infecções. Tá certo? Resumindo, esse processo de hipermutação somática, então, eu ativo o linfócito B por um antígeno proteico, ativo o linfócito T para o mesmo antígeno proteico, fora do folículo. Nessa interação inicial, depois dessa interação inicial, eu tenho a migração de parte dos linfócitos B, ativados aqui, parte dos linfócitos T se diferenciam em células T helper foliculares e migram para os folículos formando o centro germinativo, tá certo? Lá no centro germinativo, o linfócito B começa a expressar essa enzima, AID, a mesma que vai recombinar a cadeia pesada para mudar de classe, mas essa mesma enzima começa a gerar mutações de ponto nesses linfócitos na porção, no gene que codifica a porção variável para cada um desses receptores. Então, no final, eu posso gerar vários linfócitos B, agora cada um deles com esse receptor de antígeno um pouquinho diferente, tá certo? Esses linfócitos B, eles podem ter aumentado a sua afinidade pelo antígeno, ou eles podem ter perdido a sua afinidade para o antígeno, tá certo? Então, eles são testados para ver se eles continuam reconhecendo o antígeno. E como eles são testados, entrando em contato com a célula dendrítica folicular que está armazenando aquele antígeno, tá certo? E continua a interação com o teu helper folicular. Só aqueles linfócitos B que continuam reconhecendo o antígeno é que permanecem recebendo sinais de sobrevivência, tá certo? Então, eles são selecionados para sobreviver e aí eles vão se diferenciar em plasmócitos produtores de anticorpos com maior afinidade ou que já mudaram de classe. E as duas coisas ao mesmo tempo também pode acontecer. Mudança de classe mais alteração e maturação de afinidade. Os linfócitos que não reconhecem mais o antígeno, eles acabam agora morrendo por apoptose, ok? Então, isso garante que o processo de hipermutação somática não foi deletério para o reconhecimento do antígeno. Aqueles que perdem o reconhecimento acabam sendo eliminados por apoptose porque eles não recebem mais sinais de sobrevivência, tá certo? Para finalizar essa parte, então, fazendo um resumo aqui do que acontece
com os linfócitos B durante todo esse processo de reconhecimento até a finalização, depois que ele interage com o linfócito T, tá certo? Então, linfócitos B, naive em repouso, vão reconhecer o antígeno via receptor, vão receber sinais, certo? Se for um antígeno T independente, ele já é ativado, passa pela expansão clonal e começa a diferenciação já em plasmócito produtor de IgM, basicamente, sem alteração de classe, ok? Caso seja um antígeno T dependente, ele vai processar aquele antígeno, vai apresentar esse antígeno para um linfócito T, vai cooperar com esse linfócito T e vai receber estímulos via esse linfócito T. Passa por expansão clonal, certo? Passa por expansão clonal, já pode se diferenciar extrafolicularmente numa célula produtora de IgM ou volta para o folículo e aí forma centro germinativo, onde eu vou ter a mudança de classe ou então a maturação de afinidade, ok? Então, esses processos de mudança de classe e maturação de afinidade são exclusivos para antígenos T independentes, tá bem? E lembrando que aqui eu gero linfócitos B de memória de longa duração, enquanto que para os T independentes, normalmente memória é de curta duração. Tudo bem? Só para exemplificar aqui um pouco melhor também alterações que ocorrem na estrutura do anticorpo. Então, eu tenho um anticorpo original, onde eu tenho um encaixe que não é 100% perfeito com o antígeno, é específico sim, mas não necessariamente é perfeito, tá certo? Quando eu tenho a mudança, eu posso ter esse anticorpo original que está aqui na forma de receptor, inicialmente passando por uma alteração onde a forma de membrana é alterada para a forma de molécula secretada, basicamente porque eu altero aquela região que interage com a membrana, tá? Eu não tenho alteração no reconhecimento antigênico, tudo bem? Mas eu mudo a função efetora. Então, ao invés de ser receptor de antígeno, ele agora passa a ser uma molécula secretada. Eu posso também ter a mudança de classe. Então, no caso da mudança de classe, a região constante da molécula da cadeia pesada é alterada. Então, aquele exon que codifica a porção constante da cadeia pesada é alterada. E aí eu mudo a classe do anticorpo que está sendo secretado. Então, passa a ser de IgM, passa a ser IgE, ou IgG, ou IgA, por exemplo. Necessariamente aqui, com a mudança de classe, não necessariamente eu vou ter a alteração da afinidade, tá? Cada classe vai apresentar uma função efetora diferente. E uma terceira alteração que pode acontecer é a mudança agora na afinidade, na interação entre o antígeno e o anticorpo. Por aquele processo de hipermutação somática, então o encaixe entre antígeno e anticorpo vai ficar mais perfeito, tá? Então, com isso, eu aumento a afinidade ou a avidez de reconhecimento de antígeno anticorpo. Eu posso alterar a afinidade sem mudar a classe, e com isso eu não mudo função efetora, e eu posso mudar a classe sem mudar a afinidade. Mas eu também posso ter as duas coisas acontecendo em conjunto, ou seja, alterar a afinidade e alterar a classe ao mesmo tempo. Tudo bem?
Só agora, então, para finalizar realmente essa parte da aula e a aula aqui de cooperação entre T e B, como é que isso interfere em termos de resposta imunológica como um todo? Como é que todo esse processo de cooperação T e B interfere na resposta imunológica, ou seja, melhora ou piora a minha resposta imunológica? E de que forma eu posso usar isso para diagnóstico, por exemplo, de infecções? Então, isso interfere diretamente no que a gente chama de resposta primária e secundária. Então, lembrando que quando eu tenho um primeiro contato com o antígeno, eu tenho então que ativar o linfócito naive. Essa ativação inicial, então, na primeira infecção, no primeiro contato com o antígeno, ela vai levar um tempo relativamente longo, porque eu preciso que esse linfócito passe por todos aqueles processos de ativação, de proliferação e diferenciação em célula efetora, tá certo? Então, além de eu ter um tempo maior de resposta necessária no primeiro contato, nesse primeiro contato, enquanto eu estou tendo esse primeiro contato, os linfócitos B, aqui no caso, eles vão produzir preferencialmente anticorpos da classe IgM, porque eles são os anticorpos mais fáceis de serem produzidos. Eles não dependem daquela interação por um tempo prolongado com os linfócitos T. Não passam por todo aquele processo de mudança de classe, nem de hipermutação somática. É importante salientar que, na resposta primária, eu tenho IgM predominante, mas com o passar do tempo, eu já começo a ter, mesmo durante a resposta primária, a produção de outras classes de anticorpo. Aqui está representado a IgG, mas eu posso ter IgA, IgE, por exemplo, ainda durante uma resposta primária, apesar de ser predominante a produção de IgM. Uma vez que eu paro o estímulo antigênico, eu tenho aquele declínio da minha resposta, isso no caso do antígeno ser eliminado, mas no final eu gero plasmócitos produtores de anticorpo que permanecem na minha medula óssea, principalmente, produzindo IgG durante toda a vida, aqui ainda no final da minha resposta primária, tudo bem? Além disso, eu gero linfócitos B de memória que permanecem no meu corpo. Quando eu tenho uma reexposição àquele mesmo antígeno que eu tive a exposição aqui na resposta primária, aqueles linfócitos B de memória, eles vão ser ativados muito rapidamente, então o tempo de resposta aqui vai ficar muito mais curto, então se aqui eu tinha 1 ou 2 semanas para responder, aqui eu vou ter 1 ou 2 dias, e esses linfócitos de memória se diferenciam rapidamente em plasmócitos produtores de anticorpo. Nessa resposta secundária, o predomínio vai ser de anticorpos da classe IgG. Eu ainda posso ter um pouco de IgM sendo produzida, mas o predomínio vai ser de IgG, tá certo? E no final, parte daqueles linfócitos, quando eu elimino esse antígeno na resposta secundária, volta para a medula óssea, ficando como plasmócitos de vida longa e gero mais linfócitos B de memória. Então, a cada reexposição, mais linfócitos de memória eu vou estar gerando no final dessa resposta. Tudo bem? E aqui, só para finalizar a comparação, então, entre resposta primária e resposta secundária, o pico da resposta normalmente é menor na resposta primária, ou seja, a força, a quantidade de anticorpos que eu produzo é menor numa resposta primária, e ela vai ser cada vez maior conforme eu tenho reexposição a esses mesmos antígenos. O isotipo de anticorpo produzido, ou seja, a classe de anticorpo produzido durante a resposta primária é predomínio de IgM, eu tenho IgG, mas a quantidade maior é IgM.
enquanto que numa resposta secundária de reexposição, eu tenho aumento da IgG em predomínio, então em relação à IgM, e em algumas circunstâncias eu posso ter predomínio de GA ou de GE numa resposta secundária. Mas, no geral, eu tenho aumento de IgG em termos de quantidade, tá certo? Em termos de afinidade, na resposta primária, os anticorpos têm baixa afinidade, eles não passaram ainda por um processo de maturação, de hipermutação somática, enquanto que na resposta secundária eu já tenho anticorpos com alta avidez ou com alta afinidade, tá certo? Antígenos proteicos são os que vão gerar resposta secundária, enquanto antígenos de outra natureza não proteico, eu praticamente não gero respostas secundárias, tá? Eu sempre vou ter resposta primária, porque eu não gero linfócitos B de longa duração para esses linfócitos, para esse tipo de antígeno. Então, para antígenos T independentes, geralmente eu sempre vou considerar aquilo uma resposta do tipo primário, tá certo? Lembrando, e aqui só revendo, que quando eu falo de resposta primária e secundária, não necessariamente significa reexposição ao antígeno. Eu posso ter, por exemplo, uma infecção que não foi eliminada completamente, então eu tive uma infecção, por exemplo, um vírus da hepatite C. Ele não é eliminado completamente, então ele se torna crônico, mas eu também vou ter uma resposta secundária nesse caso. O que significa essa resposta secundária? É a permanência prolongada desse antígeno no meu corpo, tá? Então, resposta primária e secundária não necessariamente significam reexposição ao antígeno, contatos em tempos diferentes, mas tempo prolongado ou tempo curto de exposição àquele mesmo antígeno. Como é que eu uso isso na minha prática? Eu posso usar essas características de resposta primária, ou seja, pouco tempo de contato ou muito tempo de contato com o antígeno, para fazer diagnóstico, por exemplo, de infecções agudas e infecções crônicas. Vocês talvez já devam ter ouvido falar disso na parasitologia, por exemplo, diagnóstico de toxoplasmose, falando que para a infecção aguda do toxoplasma, eu tenho caracteristicamente a produção de IgM contra toxoplasma, enquanto que na infecção mais crônica, aquela que permanece por mais tempo, eu tenho um predomínio de IgG antitoxoplasma. Eu também posso usar a avidez ou afinidade para diferenciar uma infecção aguda de uma infecção crônica. Então, numa infecção aguda, além de eu ter predomínio de IgM, eu vou ter anticorpos de baixa afinidade, enquanto que numa infecção crônica ou secundária, eu vou ter predomínio de IgG e alta afinidade ou avidez de anticorpos, tá? Nem sempre isso é verdade para todas as infecções, mas por enquanto, de modo geral, a gente pode considerar então essas características úteis para diferenciar uma infecção aguda de uma infecção crônica, tá? Infecção aguda ou resposta primária IgM maior que IgG, baixa afinidade. Infecção crônica ou reexposição, predomínio de IgG, alta afinidade ou avidez dos anticorpos, ok? Bom, com isso eu termino essa parte B de resposta de cooperação entre linfócitos T e B. Na próxima aula, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, agora que a gente já entendeu como é que os anticorpos são produzidos, como é que esses anticorpos efetuam suas funções efetoras. E por que eu tenho essas diferentes classes de anticorpos? Quais são as funções efetoras dessas diferentes classes de anticorpos que são gerados durante essa resposta de cooperação entre T e B, tá? Não percam!